agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Eu queria, antes de falar aquilo que eu vou falar, te dizer que isso que aconteceu, de eu trazer essa mensagem para vocês, dessa virada do ano, foi totalmente diferente do ano passado. No mês de novembro, Deus já tinha falado demais comigo a respeito de muitas coisas, então praticamente eu fiquei aqui até o mês de março falando tudo aquilo que nós precisávamos falar para 2016. E agora, diferentemente, né, às vezes a gente fica assim, caramba, eu estou buscando a Deus, mas não ouvi nada ainda, mas vai ouvir. Então eu quero te mostrar que assim, a nossa busca a Deus ela é sempre importante. Vamos fazer essa parte, que o momento que Deus vai falar, mosquito, né? Ô bicho nojento, rapaz. A gente nunca sabe, né? Então, na semana antes do Natal, então Deus me mostrou algo que eu precisava falar para vocês, totalmente assim, da vontade do coração dele. Me veio uma frase que eu vou mostrar para você, é dele, e em cima disso, imediatamente ele me levou uma passagem, porque aquilo subiu no meu coração e eu quero compartilhar. Se eu não terminar hoje, show de bola. Domingo que vem nós estamos aí mesmo e vamos continuando. Mas olha, para confirmar mais sobre o que está no meu coração, eu vou falar contigo. Hoje eu recebi um e-mail da nossa rede de relacionamento ministerial, do apóstolo Djalma Toledo, né, lá de São Paulo, meu amigo e tal. Ele mandou algo, e eu falei, caramba, mais um testemunho, né? Na reunião de oração dos pastores na sexta-feira também, o William falou algo na oração dele que testificou tudinho, é isso mesmo, né? Então eu quero ler para vocês. Isso que o Djalma ele colocou aqui foi muito legal. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Show de bola. Está lá em João 15, no verso número 5. Ele diz assim, há um sinalizador profético para o ano de 2017 de grande frutificação. Diga amém. E queremos juntos, com um só coração e propósito, alcançar a plena frutificação do querer de Deus para as nossas vidas, nossos relacionamentos com Deus, nossas famílias, finanças e ministério. O Senhor está fazendo coisas novas, hein? Coisas maiores e melhores. Coisas que ainda não experimentamos, que Ele de forma muito amorosa tem guardado para esses dias de 2017. Creia, diga creia. Avance, celebre e conquiste. Show de bola. É isso aí, maravilha, né? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse assunto, gente, com vocês. Só vou iniciar, mas eu quero que você entenda o caráter de Deus em tudo isso como proposta, né? Eu fiz aqui uma movimentação pirotécnica, olha. Que isso, cara? Só não tem... É isso aí. Deus me falou essa frase de madrugada, de que seria um ano de provisão abundante e sustento sem precedentes. Não, que achei legal, que a última parte eu nem imaginava, nem sabia nem que existia essa palavra precedentes. Me veio tudo junto. Ficou bonito, não ficou? Só vem de Deus mesmo, não saiu da minha cabeça. E ele imediatamente me mostrou um verso. Anota isso aí para você colocar, para você ter isso como fundamento, porque ele disse, o ano de 2017 para a sua igreja, porque Ele tem preparado. Ele sabe aonde nos levar. Ele tem algo preparado para a sua igreja. Você faz parte dos propósitos. Nunca se veja fora do propósito de Deus. Não permita o inferno dizer muitas coisas a teu respeito, a meu respeito, que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Você não é um ser que chegou nesse mundo por um acaso, sabia disso? Você não chegou aqui, e caramba, nasci, escorreguei da minha mãe, cheguei. Não, para aqueles que têm família grande aí, quem é o 10º aí, o 11º, escorrega igual sabão. O negócio é... A Deise é de família grande, né, Deise? Né? Sua mãe, quando teve você, a Denise, foi tão rápido que ninguém viu, não deu tempo de chegar. Mas não significa que você está aqui porque simplesmente, errou, não era esse planeta que eu tinha que vir. Não, você está aqui porque Deus tem um propósito contigo. Jamais permita o inferno quebrar isso. Ele é um Deus de propósito. Ele sabe muito bem o que faz. Está tudo muito bem planejado. Do ponto de vista do que Ele tem, para mim e para você, como igreja, como coletivo, como um trabalho ministerial, do qual nós temos feito. E esse ano de 2016, eu já falei sobre isso, foi um ano extremamente frutífero. Eu posso imaginar então 17, mas vai aumentar. As colheitas,
de nós semearmos, como o Maurício ele orou aqui, nos corações de pessoas para serem transformadas. A gente não tem alegria maior do que essa, de Deus, de saber que pessoas estão sendo transformadas pela sua palavra. Ok? Não somos um clube, não somos uma igreja fechada, somos nós. Não, são as pessoas que precisam. Nós estamos aqui por causa de outros. Então você se encaixa nesse propósito. Eu também, nós somos ministros de Deus, nós somos embaixadores no nome dEle, reconciliadores, não é demais? Nós temos esse mediador entre Deus e os homens. Esse é o propósito, e isso tem crescido. E mais vai acontecer isso. Eu lembro que na virada do ano eu tinha te falado que Deus vai te usar muito, Ele vai te usar mais ainda. Ele só pode contar com a igreja dEle, somos nós. Não é parede, são pessoas. Como nós estamos vivendo essa última reta de fim dos tempos, Ele vai contar comigo e contigo na simplicidade de como você é, de algo que Ele vai te inspirar naquele momento e a pessoa que está do seu lado, ou a situação que está acontecendo, vai fazer grande diferença de transformação e mudança. Se prepara, fala para o teu irmão, se prepara. Pastor, mas quem sou eu? Exatamente como a Deise falou. O Gideão, né, que o anjo chega para ele, homem valente, de valente não tinha nada na prática. Não é verdade? Ele estava escondido lá, com medo, aquele negócio todo, mas Deus viu nele um potencial de cooperar com ele. E é isso que eu quero conversar aqui em termos dessas situações e de outras que Deus tem de providenciado para mim e para você, porque eu acredito que 2017, do ponto de vista do alto, do ponto de vista do reino, já está pronto. Aí, não vai pegar Deus de calça curta. Pode acontecer o que for, para a gente pode ser surpresa no mundo, mas Deus está sentadão no trono, 49 batimentos cardíacos por minuto, sem o menor problema. Tudo debaixo do controle do governo dele. O nosso Deus, que é o nosso Pai, manda, reina, sentado num trono, acabou. É isso. E nós estamos muito bem encaixados no propósito. Então Deus vai te usar muito em 2017. Se prepara que Ele vai ser a tua inspiração. Com aquilo que você precisa, com aquilo que Ele mostrará. E nessa noite eu vou pegar um pouquinho para te falar sobre isso. Há uma importância muito grande, gente. Talvez em 2016 eu tenha dito isso, mas eu quero reforçar o que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos aprender a cooperar mais com Ele. Há um crescimento, Deus está te fazendo crescer, sabia? Ele está te fazendo crescer, mas precisa da nossa cooperação, um aprendizado maior. Cooperarmos com Ele. Deus quer abençoar as pessoas, mas é através de mim e de você. Entende? Ele não vai descer, Ele vai usar eu e você. Nós somos a expressão dEle sobre a face da terra. É o teu olhar, é o teu falar, é a palavra certa, é o teu posicionamento diante de uma situação. Você está levando o reino de Deus e isso vai ser mais frutífero ainda em 2017 e até o final, porque é a última colheita. Quantos creem que a gente está vivendo esse tempo? Não é maravilhoso a gente poder viver esse fim dos tempos, de uma grande manifestação da glória, do poder de Deus, de uma colheita sem, como essa palavra está aí, sem precedentes. Maravilha, hein? Você está feliz? Não, nós temos que colocar o foco lá fora. Esquece, as notícias de fora. Esse mundo não tem aliança. O pastor Teixeira falou muito bem, é o verso, eu amo esse verso. Todo que é nascido de Deus vence o sistema desse mundo sem Deus. Na verdade, aliado às trevas. E quem está aliado às trevas está na derrota, mas você está na vitória. A nossa fé é um contexto da palavra. A palavra de Deus sempre foi o que ela é, Deus vitorioso. E isso vai fazer parte do teu dia a dia também em 2017. Não estou aqui dizendo para você, gente, que nós não enfrentamos lutas, isso nós vamos até o final. Mas nós vamos vencê-las. Cada uma delas. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa é isso aí, diga aleluia. Então abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Com base então nisso aí, numa provisão abundante, sustento sem precedentes. E justamente eu entendi o coração de Deus como um pai
que ama os seus filhos e pega eles assim e diz: fica tranquilo que eu te sustentarei nessa terra. E é impressionante nós vermos isso, que Deus faz uma aliança com um cabra chamado Abraão, aleluia, não é uma cabra, é um cabra, chamado Abraão, né? E a gente conhece os filhinhos dele, vai rolando e tal, chegou em Isaac, né? Então, beleza, aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido com o pai dele, ele passou momentos onde havia fome sobre a face da terra. Então eles viveram essas dificuldades que também nós vivemos nesse mundo. Mas Deus é um Deus que cuida de nós, gente. E aí nós lemos lá então, nós estamos lendo aí em Gênesis, né, capítulo 26, no verso 1, sobrevindo fome à terra. Eu coloquei ali entre aspas uma crise. Isso é uma questão do mundo, gente. O reino de Deus não está em crise. São coisas simples que nós temos que meditar. Outro dia eu estava meditando na força dessa simplicidade. E eu fiquei durante umas 2 semanas assim, até em Niterói, quando eu fui pregar, depois que eu terminei aquilo que eu tinha que falar, eu comecei a cantar a música do Kleber Lucas, Deus cuida de mim. E o Devian veio atrás com a turma, foi bom demais. E eu fiquei só pensando nisso. Pensa nisso, uma semana você vai ficar com os seus olhinhos brilhando. Deus cuida de mim. A força é tremenda, gente, é poderosa demais. Pensa nisso, bota no teu coração, Deus cuida de mim. Ele não pode negar quem ele é. Ele não pode negar a paternidade de cuidado. Ele não pode negar, é o caráter dele. Fala para mim. Pastor, mas eu acho que ele se esqueceu de mim. Esse filme você não vai ver. Na tua vida você não vai ver. Mas não vai ver mesmo. Fala, Deus, fecha o olho. Calma, por que está falando tão rápido? Você com calma, cara. É de dentro, do Espírito, fecha os olhos. Lá do Espírito, diga, Deus cuida de mim. É isso aí. Isso vai te fortalecendo. Vai te fortalecendo. Não tem nada a ver com o que acontece fora. Perfeitamente. Deus sabe do momento do mundo, ou do nosso país, ou do que está acontecendo, e a gente sabe que as coisas são assim mesmo. Ele aparece então, né? O Senhor lhe disse então para Isaac: não desças ao Egito, cara. Provavelmente ele já tinha percebido o que ele queria fazer, já estava dentro dele. Aí me lembrei do Salmo 139, que diz lá que antes que a palavra chegue na minha boca, ele já conhece. Ele conhece e sonda os meus pensamentos e tudo que está dentro de mim. Então ele antecipadamente já foi lá dando um toque para ele. Cara, faz o seguinte, preste atenção, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Muito bom, hein? Então beleza, no verso número 3 diz lá, habita nela. Serei contigo, em outra tradução eu coloquei ali, estarei ao seu lado. Não é demais isso? E está escrito assim, cara, te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. No verso 6 do capítulo 26, é óbvio que Deus disse mais coisas falando a respeito do seu pai, mas isso aqui fez toda a diferença. Depois a gente vai conversar mais. Isaac, pois, ficou onde Deus havia dito, fica aqui. Muitas vezes, gente, eu me lembrei dessa passagem e eu quero te mostrar bastante situações que eu quero te falar, eu preciso inundar o teu coração disso, para você entender como Deus está acima de qualquer coisa. Eu me lembro que um dos filhos de José, por exemplo, tem o significado que Deus me fez prosperar na terra da aflição. Incrível, né? Do ponto de vista natural, cabeça, não dá. Mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, da sua voz e da sua ordem, e nós de fato ficamos debaixo dessa ordem, Ele te faz prosperar. Ele te faz prosperar. Vou repetir, Ele te faz prosperar. Porque é exatamente isso que aconteceu. Porque no verso 12, e aí eu digo para você, porque quando essa frase chegou ao meu coração, eu estava meditando, orando sobre isso, essa passagem me veio, não porque eu me lembrei de Isaac ou da fome, mas eu me lembrei exatamente aquilo ali que eu grifei, no mesmo ano.
Então, plantou, semeou na terra, no mesmo ano, colheu 100 vezes mais do que semeou. Por quê que aconteceu tudo isso? Porque o Senhor o abençoava. Você entende, gente, o nosso crescimento, o nosso progresso, determinado por Deus, não tem nada a ver, como foi falado, com um talento. Deus não está exigindo de mim o meu talento. Ele não está exigindo de mim a minha capacidade. Escuta o que eu quero te falar. Quem está dormindo, diga aleluia. Ninguém, graças a Deus. Você não pode perder isso. Ele não está pedindo de mim o meu talento, a minha capacidade. Aquilo que eu sei fazer, vou fazer. Ele está pedindo de mim a cooperação com Ele. Ele está pedindo a minha resposta a Ele. Isaac deu a resposta. Quer resposta mais simples do que essa? Ele ficou onde Deus disse para ficar. Fica aí, garoto. E ele ficou. E está escrito aí que o Senhor o abençoava. Aleluia. E no verso 13 está registrado. Deus não precisava registrar isso, mas registrou. Porque essa é a intenção de Deus, um crescimento do seu povo em todas as áreas. Gente, eu quero te falar uma coisa. Não leve essa palavra nessa noite, ou daquilo que eu vou continuar falando para vocês, tão necessariamente só do ponto de vista de sustento material. Porque Deus quer que você prospere e enriqueça de dentro, no seu interior. Há um crescimento também preparado paralelamente ao que Ele vai nos sustentar em 2017. Há um crescimento, há um enriquecimento do conhecimento, de entendimento de verdades, de posicionamentos. A luz, a intensidade da luz que Ele é, vai aumentar em você. Essa é a glória de Deus no fim dos tempos. Está lá Isaías, capítulo 60, a sua luz aumentará. Aonde? Dentro de mim e de você. Se prepare para ser enriquecido no seu interior. Aleluia. Nós temos que, não feche essa janela ao pensamento apenas, igreja, no contexto de finanças. Isso aí eu acho que é a parte mais fácil de Deus. Talvez essa de dentro desse enriquecimento a gente precisa responder mais. Mas você está no caminho. Porque Ele mexe comigo e contigo, Ele nos empurra para lá. Diga aleluia. É aí que nós temos que andar. Então isso acontecerá. Nós cresceremos. Em todas as formas. Até o teu corpo, eu vou profetizar isso. Em 2017 você vai ter muito mais saúde que em 2016. Já chega agora, já não vai comer essa torta que você está querendo comer. Você já trouxe ela, né? Já vai para a casa do irmão, está no carro, pastor. Não, já joga no lixo agora. Hein? Não, pastor, mas olha, deixa para segunda-feira. Você sabe que a vida do homem se resume a duas coisas, sabia disso? Eu já contei essa, né? Para quem não ouviu, eu vou falar de novo. Duas coisas. Tentar emagrecer e pagar boleto. Código de barra. Essa é a vida do homem. É só um detalhe. Eu vou profetizar isso mesmo. Você terá mais saúde em nome de Jesus em 2017. E tudo tem a ver com o enriquecimento e o crescimento do meu espírito. Você sabia que é nessa proporção que também nós temos saúde no nosso corpo? A gente estava conversando lá em cima do dia dos pastores, o Wesley falou sobre isso. Tem um verso lá em Provérbios que diz que a alegria do coração, o quê? Te deixa bonito. E tu está aí querendo pagar aquela cirurgia plástica para ver se melhora. Formosei o coração. A alegria do coração formosei o rosto. Você está mais bonito. Olha para o teu irmão, está bonito? O pastor Teixeira está com uma barba estranha aí, mas tudo bem. Hoje eu falei assim, cara, será que esse cara veio largado para a igreja hoje? Mas o último dia do ano está largado, né? Assim mesmo. Imediatamente Deus me mostrou essa passagem. Se Deus fez isso numa primeira aliança, imagine você que é filho. Não duvide que Deus te ama, muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Ele é apaixonado por mim e por você. Ele tem um cuidado extremo com a minha vida e a tua. Eu posso não entender muitas coisas que acontecem comigo, mas de uma coisa eu tenho certeza, e isso é uma crença. Deus me ama e cuida de mim.
Aprenda em 2017 a separar e andar com a crença em alta. E não o que a minha mente quer dizer, eu sentir. Esquece isso aí. O inferno, ele avacalha, né? Essa é uma palavrinha boa. Com a nossa mente tentando dizer que Deus não é tão bom assim, ou Ele não cuida. Mas Ele te ama de paixão. Todo o interesse dele é o nosso crescimento. Que sejamos abençoados. Porque há um propósito, gente. Lembra que eu já falei isso para vocês? Eu quero voltar a repetir. Ele te faz uma bênção para você ser uma bênção. Nós precisamos ser uma bênção para outras pessoas. Aí alguém chega para você, cara, o que está acontecendo contigo? Você é um cara abençoado, tem uma família assim. Eu vou te falar, não tem nada a ver comigo. Senta aqui um pouquinho, cara. É Jesus na minha vida. Eu estou dando uma ministrada no porteiro do meu prédio, está enfrentando uma crise lá danada. Ele só conversa comigo, rapaz. Vou chegar lá no coração dele e vou falar um negócio para ele. Mas tem que ser devagar, Deus tem que dar sabedoria. Nós não somos melhores do que ninguém. É porque você tem uma aliança, eu também tenho. Ele fez uma aliança com o sangue de Jesus. Pagou um preço para cuidar de mim e de você até o final. Aleluia! Então, gente, eu ouvi claramente isso aí, provisão abundante, sustento, sem precedente, claramente no meu coração. Eu quero te falar que no coração de Deus, a medida da sua bênção para o homem sempre é grande. Ok? Sempre é grande. Na escola Atos a gente ensina tantas coisas para a gente parar de pensar pequeno. Mas pensar grande. Qual o tamanho do nosso Deus? O tamanho que eu penso a respeito dele. Uma boa coisa para nós pensarmos. Então, se a gente tem que mudar o tamanho de Deus, na verdade, nós temos que mudar o tamanho do nosso pensamento. Ou a restrição que o meu pensamento tem trazido a respeito do meu Deus. Eu não sei, pastor, mas essa crise, aquilo outro tal e tal. Aí a gente começa a entrar como todo mundo pensa. Pronto, ele vai ficar desse tamanho. Mas ele cuida de mim e de você. Ele cuidou e sustentou o profeta também em dias de seca, mandando passarinhos trazer comida para ele. Brincadeira? Bifinho na chapa. Ele não vai trazer alpiste para você, cara. Você não vai comer alpiste. Eu acho isso muito doido, eu amo isso. A provisão de Deus, o cuidado dele. Um Deus grande, diga, ele é muito grande. Fala, ele é grande. Mas não está na nossa mente, a gente tem que deixar crescer no nosso coração. A visão dele, quando trata da vida do homem, é uma visão de grandeza. Sempre, Deus sempre foi e será um Deus de manifestação abundante. Ele se manifesta de maneira abundante. Ele não é restrito. E eu quero te falar que em 2017, ele vai operar dessa forma. Grande a favor do seu povo. Porque o tempo necessita, você entende isso aí? Das mais variadas formas hoje, gente, nós estamos vivendo épocas completamente diferentes do passado. Eu vou te mostrar alguns exemplos. Por exemplo, no Salmo 145, verso 3, diz que grande é o Senhor e muito louvado, muito digno de ser louvado em outras traduções. Sua grandeza não tem limite. Diga aleluia. E o que eu achei interessante é que essa palavra grande aí, ela tem um sentido de honra. Ela tem um sentido de honra a Deus. Mas ela também tem um sentido de abundância, de quantidade, de extensão. Incrível. Grande é o Senhor. Beleza, estamos honrando falando isso. Mas tem esse sentido no original de grandeza, de um contexto de quantidade, extensão. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, nós sabemos lá. Está escrito lá, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos animais, do teu solo, na terra que o Senhor, em outra passagem falando sobre isso, fala até da nossa saúde, abençoará o nosso corpo com saúde. Você acredita que saúde é uma bênção, gente?
Meu Deus do céu. E é mesmo, e vem de Deus. Quanta proteção tem dentro dessa área para os nossos corpos que a gente nem sabe, mas Deus tem cuidado. Da tua vida e da minha, aleluia. Vamos lá, vamos passar para outras passagens. Eu peguei só algumas, eu quero que você entenda a manifestação abundante de Deus, a grandeza dele. Quando ele vem, se manifesta para mim e para você. 2 Reis, no capítulo 4, aquela viúva do profeta, manda falar com o profeta Eliseu, olha só, eu estou liquidado, a minha dívida é alta, já meus filhos vão ser vendidos como escravos, porque eu não tenho como pagar. Aí Eliseu manda, olha, você faz o seguinte, você tem em casa? Eu só tenho uma botijazinha de azeite. Aí ele faz isso aí, ó. Ele disse para ela, pede emprestada vasilhas, e eu fiquei prestando atenção nos detalhes, emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, ele ainda diz assim, não poucas. Ele não falou assim, pega lá uma vasilha. E a gente sabe que nos versos seguintes, ela vai lá e cata vasilha para tudo quanto é lado. Põe a vasilha ao ponto de ninguém mais ter mais nada. Beleza, olha o que acontece então, no verso número 7, nós sabemos que ela vai derramando o azeite em abundância, só parou porque não havia mais vasilhas. Imagina se ela tivesse 5.000 vasilhas. Enquanto tinha vasilha, ele enchia. Presta bem atenção, Deus ele nos enche. Não tem medida. Alinho, toma aí, tá bom para você. Ele se manifesta de maneira abundante. E está escrito lá então, e foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e faz o seguinte, vive de renda agora. Vive do resto. É uma passagem. Vamos ver mais 3 rapidamente. Malaquias capítulo 3, conhecemos, quando Deus pede para nós provarmos, ao trazermos os dízimos, o entendimento da gratidão que nós temos a Ele. E veja só o que ele diz lá, me prova nisso, Elinho, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre você bênçãos, o quê? Não tem medida, porque é abundante. Diga aleluia. Show de bola. Vamos rapidamente então, Jesus disse para Pedro, volta cara, eles não tinham pegado nada, e ele em cima dessa palavra ele foi lá, ele cooperou, beleza, o que aconteceu? Grande quantidade de peixe, ao ponto de se romper as redes, e foram 2 barcos para pegar tudo aquilo, grande quantidade de peixe, achei legal isso. Veja, Lucas 9:17 falando sobre Jesus, então, ele multiplica pães e peixe, e sobra e recolhem 12 cestos. Estava todo mundo lá, ó, que nem daqui a pouco todo mundo vai ficar, empanturrado, olha lá. Comeram, se fartaram, olha, quer mais um bacalhau? Não aguento mais. Ainda sobrou e recolheu 12 cestos. Aliás, o meu prato preferido é bacalhau, é muito bom, né, gente? Camarão, para mim, é a mãe. Alguém lembra daquele cara que fala, camarão é a mãe? Meu Deus do céu, como é que aquela borracha pode ser gostosa? Já tentei comer de qualquer jeito, rapaz. O indivíduo daquele que limpa o mar, a barata do mar, rapaz. Olha mais uma aí, João 21:6. Jesus está na praia, vê os discípulos chegando e fala, aí rapaziada, tem alguma coisa para comer? Eles, não temos nada. Então faz o seguinte, lança a rede do lado direito do barco. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Isso para fazer um lanchinho, 153 grandes peixes. Eu vou te falar, talvez meio peixe daqueles tivessem comido e o resto agora vende. Está captando o que eu quero te mostrar? A manifestação de Deus. E eu vou te falar, 2017 vai acontecer isso contigo, cara. Ele vai se manifestar de maneira tão abundante, você nunca viu. Eu te falei, está escrito, sem precedente. Aleluia. Glória a Deus.
Então eu quero te falar sobre isso. Nós não podemos perder a consciência do caráter de Deus em se manifestar dessa maneira. Porque Ele só entende isso. Deus só entende abundância. Ele não entende outra coisa. É por isso que a gente tem que estar sempre renovando o nosso pensamento com a verdade, e não com aquilo que eu acho, ou com o que as pessoas falam, ou a gente vai concordando com as conclusões da filosofia do ser humano. Porque nós vamos perder a conclusão perfeita a respeito de Deus. Ele é grande. Ele se manifesta de maneira abundante. Aleluia. Está dando para pegar isso, gente? É óbvio que naturalmente, mas daqui a 5 minutos eu vou pedir que você pegue lá os seus filhos, a gente vai participar da Santa Ceia, mas essa mensagem ela vai continuar. Mas naturalmente, gente, o mundo, é óbvio, ele caminha para viver mais escassez. Não tem aliança. É o sistema do mundo, em todas as áreas, trabalho, recurso. Nós estamos vendo aqui na sexta-feira, nós estamos oramos pelo nosso estado, pela nossa cidade, o nosso próximo prefeito vai pegar aí uma bucha, vamos embora. E tantas coisas, hospitais e saúde. Gente, nós vamos continuar orando. Senhor, se manifeste de maneira abundante. E aí nós clamamos aqui, eu estava orando, falei com os pastores, a gente estava orando sobre isso, me deu vontade de orar. E de repente, quando eu ia começar a orar, falar sobre isso, Senhor, olha para o teu povo, olha para essa cidade, para esse estado. Sabe qual foi o verso que o Espírito Santo me lembrou? Daquele quando Abraão chega para Deus e fala, Senhor, tu estás para destruir lá Sodoma e Gomorra, está tudo... Mas olha só, se tiver 50 justos lá, eu não destruirei por causa de 50. Há muito povo de Deus nessa cidade, nesse estado. Nós temos que clamar por isso, gente. Muito. Eu vou te falar, na verdade o povo de Deus somos nós, é a luz. Porque se nós não tivermos, é trevas. É pior. Se nós não estivéssemos nesse estado ou nesse país, pior. E Deus sabe disso. Então eu acredito que muitos também estão orando por isso. Senhor, vem uma solução. Nós vamos levantar e declarar pela fé, levantar desse estado novamente. Né, da nossa cidade, em tudo que precisa. Porque nós estamos aqui nesse lugar, gente. Não podemos deixar as trevas chegar e dizer assim, ó, tomei conta. Não tomou, não. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Esse estado também. Os recursos naturais e o que existe aqui pertence a Deus. Somos nós que vamos falar isso. E dar declarações. E vê o aumento das pessoas, você conversa com elas, cara, negativas, pessimistas. A doença que mais cresce é a depressão. Porque não tem esperança. As coisas estão desmoronando. Mas nosso Deus está firme, sentado num trono e reina. Ele é a rocha inabalável. Aqui está a diferença. Ele não será demovido. Ele não vai ruir. Ele está sentado e reina. A milênios não, a eternidade. E agora escuta essa que eu quero terminar só para te dizer. As coisas são simples, gente. Eu vou te falar. Eu me fortaleço com coisas simples que estão na palavra. Eu sou corpo dele. Como é que o corpo dele pode ser deteriorado? Você é corpo dele. Nós estamos em Cristo. Eu sou corpo dele. Assentado em lugares celestiais. Ele cuida, diga aleluia. Ele vai cuidar de você até o final. Você está debaixo do propósito dele. No ano de 2017, ele vai te falar muito bem a razão da tua vida. Eu percebi isso no meu coração. Ele quer ter uma conversinha contigo, hein? Pastor, se eu tiver um tempinho. Ele quer ter uma conversa contigo. Ou que ele quer falar contigo. Sobre o propósito dele para com a tua vida. Rapaz, você vai alinhar tudo. Se tem alguma coisa desalinhada, e essa é a área que nós temos que olhar, vou terminar falando isso.
Essa é a área que nós temos que alinhar a nossa vida à vontade dele. 2017, cara, se você entrar nesse trilho, você vai ver, tua vida vai andar, as coisas vão acontecer. Não permita desalinhar. Nós estamos debaixo de um propósito, nós temos que alinhar. 2017, ele quer conversar contigo para isso. Você vai entender perfeitamente. Isso te fortalece. Eu vou só dizer isso, que eu sempre digo, você não é mais um na multidão. Você não está sujeito ao sabor da destruição. Por quê? Porque nós somos povo dele, ele está nos construindo. Cantamos isso, aquele que começou a obra, ele vai completar. Exatamente isso, o inferno vai ficar injuriado, ele tem que ficar mesmo, perder os dentes, cabelo, só de ver o povo de Deus sendo construído no propósito. Porque ele é o autor da destruição, nosso Pai é o autor da construção. Ok, eu quero continuar falando sobre isso. Vamos ficar de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.